O Conselho de Segurança da ONU se reúne novamente hoje para discutir o conflito na faixa de Gaza. A 7ª reunião sobre a guerra entre Israel e Hamas ocorre às vésperas de o Brasil deixar a presidência do órgão. A nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, ao vivo, tem outras informações direto de Washington. Patrícia, bom dia. Oi, Felipe, Darlisson, Dani, ótimo dia para todos que acompanham o Primeiro Impacto. Pois é, vai ser mais uma tentativa do Conselho de Segurança nas Nações Unidas de chegar a um consenso, uma resolução sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Muito provavelmente, Darlisson, Felipe, não chegarão a um consenso. A gente sabe que o Conselho é formado de 15 países, sendo que 5 que são os integrantes permanentes têm direito ao veto. E se um desses países vetar, a proposta não vai para frente. Os Estados Unidos não estão de acordo com qualquer proposta que não tenha no texto exatamente direito de defesa de Israel. E países com direito a veto, como a China e a Rússia, afirmam que qualquer texto aprovado que contenha esta expressão significaria dar um sinal verde para que qualquer ação militar seja feita na faixa de Gaza contra civis. Paralelamente a isso, o que a gente tem, Felipe, Darlisson e Dani, aqui na Casa Branca, né? Houve um silêncio estarrecedor durante o fim de semana, enquanto a faixa de Gaza estava sem comunicação, sem internet, sem telefone. Esse apagão na faixa de Gaza durou pouco mais de 24 horas, o mundo clamou por um cessar-fogo humanitário. Isso aconteceu logo depois que a Assembleia Geral, na sexta-feira, aprovou por maioria, 120 votos, um texto, uma resolução, uma decisão pedindo uma trégua humanitária. Não há obrigatoriedade de que essa decisão das Nações Unidas seja cumprida por Israel, o que não foi, né? A incursão militar por terra entra agora no 4º dia. A Casa Branca, no domingo à noite, emitiu um comunicado do presidente Joe Biden, dizendo que ele conversou ontem por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também com o presidente do Egito. Biden disse que reforçou que Israel tem que seguir as leis humanitárias internacionais e pediu agilidade para a entrada dos caminhões com mantimentos. A gente sabe que alguns caminhões entraram na faixa de Gaza, o que as Nações Unidas e a própria Organização Mundial da Saúde falam com todas as letras, que é o número de ajuda humanitária que tem entrado, de mantimentos, água, remédios, é uma gota no oceano. É insuficiente para a população de Gaza, que está há quase um mês sem energia elétrica e sem acesso à água potável. O silêncio de Joe Biden em relação ao apelo não só das Nações Unidas, mas também de vários órgãos internacionais, como eu disse, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, inclusive o vice-presidente da União Europeia, gera uma repercussão aqui no país de parte da sociedade americana que não concorda com a forma que essa administração está lidando com o conflito. Ontem, domingo, Darlisson, Felipe e Dani, um promotor da Corte Criminal Internacional, que tem sede em Haia, foi até Rafah, que fica na divisa da faixa de Gaza, no sul, com o Egito, por pedidos de organismos internacionais, e ele fez um pronunciamento. Na verdade, não foi uma coletiva de imprensa, ele fez um pronunciamento, a gente tem as imagens aí, e ele disse que a Corte Criminal Internacional vai investigar material que tenha recebido tanto de atos contra a humanidade, né, de proteção ao direito do ser humano, cometidos pelo Hamas. Ele afirmou, obviamente, que o sequestro é um ato que vai contra as leis internacionais, as convenções de Genebra e também o Estatuto de Roma. Então ele clamou que o Hamas liberte imediatamente os reféns que foram levados de Israel nos atos terroristas de 7 de outubro, mas também disse muito claramente que até mesmo em guerra, Felipe e Darlisson, existem leis. Ele deixou muito claro que hospitais, mesquitas, escolas são locais protegidos pela lei internacional e que não podem ser abatidos, não
podem ser alvos e que Israel precisa respeitar essas leis. A gente tem imagens desta segunda-feira de um dos principais hospitais da cidade de Gaza, que continua lotado não só de pacientes, né, que precisam de tratamento por enfermidades diversas, mas também feridos, e muitas famílias que ainda estão abrigadas lá. E o governo de Israel deu uma ordem de evacuação para que essas pessoas saiam do hospital, porque, segundo o Comitê de Guerra do governo de Israel, toda aquela região está em campo de batalha, então eles teriam que sair de lá, o que, segundo a Corte Internacional Criminal, isso não é permitido por lei. Então, a gente vai acompanhar aqui durante o dia, Darlison e Felipe, os desdobramentos, né, do que acontece lá no Oriente Médio com a repercussão dos Estados Unidos, aliados históricos de Israel. Ô, Paty, para a gente ver, né, que desde que estourou esse conflito ali no 7 de outubro, a tônica do debate tem sido sobre a disposição da comunidade internacional e das partes envolvidas na guerra de respeitar as leis de guerra e as leis humanitárias internacionais. Porque, tecnicamente, um Estado que tem seu território invadido tem o direito de se defender, o que daria, entre aspas, razão a Israel. Mas também, tecnicamente, a lei de guerra proíbe ataque a instalações civis, o que também tem sido noticiado. Mas, ao mesmo tempo, há um grupo terrorista que se vale de hospitais e escolas da sua própria população para esconder os seus membros que estão ali para combater. Então, está uma situação muito complexa e ali no meio do caminho, tentando um cessar-fogo internacional, países como o Brasil, que tentam fazer ao menos com que haja o corredor humanitário para que as pessoas possam se salvar. A Dani Brandi, Paty, tem uma pergunta para te fazer. Pois é, Paty, até acompanhando essas informações que você trouxe Claro. agora, de que desse silêncio do Joe Biden aí nos Estados Unidos, eu estava acompanhando durante esse final de semana, assim, a gente já tem situações irreversíveis, como mais de 9 mil pessoas que morreram, sem contar todos os danos ali, de todos os locais que foram atingidos, independente, né, de como é que a coisa vai andar. A gente tem o fato dos civis estarem no meio desta guerra toda. Já está se falando, né, Paty, acho que você está acompanhando aí de uma maneira muito mais direta, que a ordem civil começa a desmoronar. Ontem a gente recebeu informação, queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, se você tiver mais informações, inclusive, sobre ali o ponto de ajuda humanitária das Nações Unidas, que foi invadido por esses civis. E muitas coisas foram levadas. Isso acende um alerta muito importante, né, Paty? Ou seja, esta ordem que deveria ser seguida, dessas leis de guerra que deveriam ser seguidas, elas não estão sendo suportadas pelos civis que estão ali à deriva, literalmente à deriva, sem água. Ontem eu vi a informação de que garrafas de 500 ml de água estão sendo vendidas a 10 vezes o preço quando as pessoas encontram. Um botijão de gás está valendo aproximadamente R$300. Então, é uma situação que, para quem está sem casa, sem qualquer tipo de expectativa, está muito complicado. Então, essa ordem civil também assusta a organização, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que não conseguem ver uma expectativa, talvez, de como é que você faz para apaziguar e de tentar atender toda essa demanda, né, Paty? Olha, certamente, as Nações Unidas falam com todas as letras, Dani, que aquela região, no caso a faixa de Gaza, está à beira de uma catástrofe humanitária. Não é só mais o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que diz, mas braços da ONU também, Unicef, a comissão da ONU que trata do cuidado de alimentos também com refugiados, fala isso, né? Esse ato que você narrou sobre a invasão do armazém de mantimentos na faixa de Gaza realmente aconteceu. Uma grande quantidade, né, de gente invadiu esse galpão onde estavam armazenados alguns alimentos da ONU. Houve muito questionamento, inclusive nas redes sociais, mas como a ONU pode manter alimentos estocados? A gente deve lembrar que tem muitos hospitais na faixa de Gaza que estão sem energia elétrica, com pacientes que precisam desses alimentos. Então, imagina a dificuldade de uma organização como as Nações Unidas em fazer o racionamento desses
esse alimento numa situação que nós já temos quase um mês de caminhões que não entram, né? Ninguém entra, ninguém sai da faixa de Gaza. Então, realmente aconteceu essa invasão. As pessoas estão passando por necessidades. Os brasileiros que estão lá, inclusive, relatam, conseguiram, né, ter acesso à água, à alimentação no último fim de semana, com o apoio do governo brasileiro. Mas eles mesmo relatam que a situação é muito difícil. Na verdade, o que existe agora é uma realidade que parece muito difícil de ser mudada pela incursão terrestre, pela posição, né, que fica difícil de mudar aqui na Casa Branca. Não desejam que nada diferente seja feito e um clamor internacional para uma pausa humanitária. Então, o Conselho de Segurança mais uma vez se reúne, o ministro Mauro Vieira mais uma vez vai presidir a sessão em Nova York. Dani, Felipe e Darlison.